Vem cá, você está satisfeita com o Davi Alcolumbre e com o Hugo Motta como presidente da Câmara e do Senado? Vem cá, você estava satisfeito com o Arthur Lira e com o Rodrigo Pacheco como presidente da Câmara e do Senado? E antes deles, você estava satisfeito também lá com o Davi Alcolumbre de novo e com o Rodrigo Maia? Se a resposta é sim, tá ok. Tá bem para você. Agora, se a resposta é não, você já imaginou se houvesse um mecanismo onde o Congresso pudesse derrubar esses presidentes? Ou seja, eles poderiam sofrer um impeachment também? Pois é, porque ninguém tinha pensado nisso antes. Mas isso é possível, isso pode acontecer e o Hugo Motta pode ser afastado. Vamos lá. Outro ponto que a gente vai tratar aqui também é uma matéria da Revista Oeste. Na Revista Oeste, ela mostrou que a narrativa que o STF vem construindo parece que não está convencendo a população. Um último resultado de pesquisa que saiu agora e que envolve o STF acendeu um sinal vermelho, um alerta no Supremo Tribunal Federal, mostrando que eles não vão conseguir segurar a narrativa. Mesmo com tudo que eles estão fazendo, com ameaças a quem questionar o Supremo Tribunal Federal, mesmo com tudo isso, a população não está apoiando as medidas do Supremo Tribunal Federal, é o que mostra esta pesquisa. Outro ponto também, vamos falar do Nicolas Ferreira. O PL está barrando o Nicolas Ferreira quanto à sua candidatura para governador do estado de Minas Gerais. A gente vai falar sobre isso aqui e assim, não me agrada muito a situação, pelo menos para mim. Outro ponto, vamos falar do Barroso. O Barroso acabou dando um tiro no pé. Se a lei brasileira for aplicada, o Barroso acaba de se colocar fora de um possível julgamento da anistia. A grande questão é, se o Brasil for um lugar sério. Vamos falar sobre tudo isso? Então vamos lá, você chegou num canal que vai discutir com você pautas sérias, assuntos sérios, aqui a gente não está em troca de like, em busca de like, nem nada disso. A gente está buscando a verdade, tratar os assuntos da forma que merece ser discutido. Então, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, sou advogado, jurista, filósofo político, sou mestre em comércio internacional. Tem tempo que eu não falo isso, tá? Muito tempo. E o povo reclama, você é metido. Não, só estudei. Mas vamos lá. Vamos entender um pouco tudo que está acontecendo. E se você gosta do nosso canal, considere se inscrever aqui, tá bom? Para ficar sempre bem antenado e obter sempre as melhores informações. Vem comigo aqui, pessoal. É o seguinte, olha isso. Tá todo mundo ouvindo as narrativas do STF, de que são golpistas, de que são imperdoáveis, de que eles atentaram contra a democracia, são monstros travestidos de militantes bolsonaristas, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o mané, blá 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 blá. Você ouviu tudo isso, não é? Só que isso não convence, mas não se ganha no tapetão. Hoje o povo, por mais que seja, o povo assiste, o povo tem rede social, o povo debate nos bares. Matéria da Revista Oeste. Pesquisa. 70% dos brasileiros consideram injusta a pena de 14 anos de prisão imposta a Débora. Uma pesquisa mostra, e outra, todos os coisas de pesquisa aqui mostram que, sabe, o STF não tem sintonia mais com o brasileiro. A pesquisa mostra que para 70,8% dos brasileiros não é justa a pena de 14 anos imposta pelo STF a Débora Rodrigues dos Santos, a cabeleireira que manchou a estátua da Justiça com batom. O levantamento foi divulgado nesta segunda-feira pelo Paraná Pesquisa. O levantamento mostra que 58,5% dos entrevistados ficaram sabendo da pena e de 14 anos imposta a Débora. 41% não tiveram conhecimento. Dos que ficaram sabendo, 70% acham que a pena é injusta. Para 25%, eles acham que é justa. 3,6% não quis responder. Sabe, é desconexo com a realidade. E essa matéria aqui mostra que não adianta o STF tentar criar narrativas, que não adianta os jornais tentarem acompanhar o STF nas narrativas, que isto não vai convencê-lo. Você pode achar que é uma matéria boba, mas é uma matéria que não tem nada a ver, mas tem muito sim, porque a opinião pública ainda pauta muito os jornais. A opinião pública ainda pauta, sim, muito do debate público
Tá? Nenhum jornal quer fazer uma publicação que não alcance ninguém. Você pode observar que a Globo já começou a dar uma guinada mais conservadora. O Metrópolis começou a dar uma guinada mais conservadora. Ontem, o Estadão soltou uma matéria de que há 150 anos eles lutam pelo liberalismo no Brasil e pelo livre comércio. Ué, o Estadão? Então vocês entendem que eles perceberam, olha, o mundo mudou, o esquerdismo não convence mais e a gente precisa mudar. Então, isso se dá devido à mudança de posicionamento das pessoas, ou seja, por quanto tempo o STF vai continuar ou conseguir travar essa batalha sozinho? Será? Será que mais cedo ou mais tarde o povo não vai se revoltar? Será que mais cedo ou mais tarde, desses 70%, essas decisões podem chegar até eles e eles já estarem revoltados demais? Né? Lembre-se que a paciência do povo é um balão também que vai inflando, mas um dia ou outro pode estourar. Então, essa notícia não é boa para o STF. Outra matéria, vamos lá. Se a oposição quiser trabalhar direitinho, ela tem como. Ela cria os seus mecanismos. Quer um exemplo? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele fez uma publicação. O Luiz Felipe quer mudar regimento para deputados poderem afastar o presidente da Câmara. Lá em 2024, foi apresentado o PRC 5, que é um projeto de regimento interno da Câmara, que inclui o voto de não confiança no regimento da Casa. O que é o voto de não confiança? Isso é bem interessante. O voto de não confiança é o seguinte: se 1/3 dos deputados assinarem o pedido dizendo, olha, nós não confiamos mais no Hugo Mota. É o que acontece em vários países, tá? É o que aconteceu na França. Na França agora teve um voto de não confiança e o primeiro-ministro caiu, tá? O presidente da Câmara é afastado temporariamente. 1/3 assina, o presidente da Câmara ganha um ganchinho aí de 30 dias. Saiu. Depois vai para o plenário e o plenário vota se ele permanece como presidente da Câmara ou se ele cai. Simples, direto, democrático. Melhor não há. A proposta, se 171 deputados assinam, o presidente é afastado, o primeiro vice assume e o plenário decide em 24 horas. Pronto, aprovação por maioria, decidiu a maioria, tá fora e aí tem que fazer novas eleições para presidente da Câmara. Ou fica o vice, né? O vice assume. Por que isso importa? Hoje o presidente da Câmara pode engavetar CPIs, travar votações, proteger aliados e ignorar a vontade da maioria e do povo, o que é pior. O voto de não confiança é a trava contra tiranetes internos, né, que ele escreveu aqui. E no mundo, quem adota o voto de não confiança? Não é uma ideia dele. Ele está aplicando isso aqui. Quem adota isso? O voto de não confiança? O Reino Unido, a Alemanha, o Canadá, a Espanha, a Itália. No Brasil, hoje o presidente da Câmara é absolutamente blindado. E a gente está vendo a atuação do próprio Hugo Mota. E o que é absurdo. É insano, é insensato. A gente tem que entender que é verdade. É insano, é insensato. Por quê? Porque se você parar para pensar, 256 deputados, ou 264, assinaram para ele colocar a anistia em votação. Ele manda um dane-se para vocês e tá pronto. Então tem que mudar. Parabéns ao Luiz Felipe de Orleans e Bragança aí. Vamos lá, outra matéria importante também. PL resiste à candidatura de Nicolas Ferreira ao governo de Minas. A decisão ficará com o Bolsonaro. O PL começou um movimento interno resistindo. Eles não querem que o Nicolas Ferreira fique como candidato a governador de Minas Gerais. O próprio presidente do Valdemar da Costa Neto disse que o Nicolas Ferreira precisa de mais experiência, que ele não tem experiência o suficiente para disputar o governo de Minas Gerais. E ele vai completar 30 anos em 2026. Tem a possibilidade, ele já disse que não descarta essa hipótese. Porém, muita gente queria ele como senador e ele não pode ser candidato a senador. Foi apresentada uma PEC e nessa PEC a ideia é mudar de 35 para 30 anos a idade para senador, né? E aí também, né, equiparando ao governador de estado e também para presidente. Que aí, se o Bolsonaro não puder, meu irmão, eu votaria no Nicolas feliz da vida para presidente da República
em 2026. Não tem problema em 2026. Mas isso precisa ser aprovado, não foi aprovado. Por hora, para governador ele pode concorrer. E o Costa Neto não quer. É porque lhe falta experiência? Não. O Nicolas já me provou, já mostrou aqui com as suas decisões que ele é muito mais sensato e muito mais experiente que muita raposa da política por aí. E esse é o problema. Se o Nicolas entrar como governador de Minas Gerais, fizer uma gestão boa, decente, ninguém o segura depois para ser presidente da República daqui mais 5 anos. Entenderam? Né? E aí a grande questão é interessante para o PL ter alguém que ele não consegue controlar lá dentro? Esse é o ponto. Então eu não vejo como falta de experiência do Nicolas, não. Vejo como preocupação do partido mesmo. Exemplo, a eleição de 2024, que o Nicolas deu uma rachada ali com o próprio Costa Neto e deu umas rusgas com o Costa Neto. Ou seja, acho que ele tem medo, né, da força que o Nicolas pode assumir. O Nicolas é o próximo Bolsonaro. Você gosta ou não, você não gosta, se o bolsonarismo acabar, né, a bola tá com o Nicolas. A bola da vez tá com o Nicolas. Não tenho dúvidas disso, tá? Não tenho dúvidas disso. Vamos lá, pessoal. O Jeffrey Checchini, ele fez uma publicação dizendo o seguinte: o Barroso deu mais um tiro no pé. Por quê? Segundo o Jeffrey Checchini, o Barroso, numa entrevista ao Globo, ele expôs a sua parcialidade e disse que não aceita anistia porque ela é imperdoável. Mas isso pode ser objeto de julgamento. E a lei fala que o juiz ou o ministro que se pronunciar sobre um assunto antes do julgamento, dando o seu parecer, já como será seu voto, ele não pode julgar. Olha o que o Jeffrey Checchini falou e depois eu vou tecer uns comentários com vocês. Barroso quis dar um recado para o Congresso Nacional e acabou dando mais um tiro no pé. Em entrevista fornecida para O Globo, mais uma vez, Barroso disse: anistia é perdão. E o que aconteceu no 8/1 é imperdoável, diz Barroso. Vejam, o presidente do STF querendo dar recadinho para o Congresso Nacional. Se vocês aprovarem a anistia, ela vai chegar aqui e nós, Supremo dos Supremos, vamos declarar essa lei da anistia inconstitucional. Esse foi o recado que o Barroso quis dar. Porém, ele acabou criando mais um motivo de impedimento para participar de futuro julgamento dos casos de 8 de janeiro. Por quê? Código de Processo Penal, artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 3, tiver ele se pronunciado de fato ou de direito sobre a questão. O que está acontecendo? Está acontecendo que os ministros, eivados de vaidade de aparecerem em entrevista, vejam essa foto, olha só que estilosa, no site do O Globo, né? Veja, isso mexe com eles, ele acaba se pronunciando sobre o caso 8 de janeiro. E como ele é ministro do STF, esse caso, em algum momento, pode chegar para ele. Lembrando que o processo do Bolsonaro, o processo do Kid Preto, o processo do Felipe Martins, todos esses processos têm acusação de 8 de janeiro. E sabemos que, havendo qualquer divergência na primeira turma, esse caso, ou melhor, esses casos terminarão no pleno. E o Barroso poderá participar do quórum estendido de votação no pleno. Barroso, que já disse, nós derrotamos o bolsonarismo. Barroso, que agora disse que esses casos de 8 de janeiro são imperdoáveis. Como que ele vai presidir o tribunal que está julgando esses casos? Vamos lá, para o vídeo não ficar muito extenso, né? Resumindo, o Barroso, ao ter dado o posicionamento dele, ele mostra parcialidade e não pode presidir mais este caso. É essa a lei. É isso que a lei disse e o Jeffrey Checchini está 100% certo, está com uma análise jurídica impecável. Pero no mucho, porém, a gente não pode esquecer que é o Brasil que a vítima
é juiz e ele não foi julgado imparcial. É o país que um dos ministros disse que o Bolsonaro é o demônio, é pior do que o demônio. É o país de que nós temos uma Suprema Corte que, como ele mesmo disse, perdeu o mané, disse que nós derrotamos o bolsonarismo. Então, assim, esta é a lei. Isto é o que diz a letra da lei. Mas aqui é o Brasil. E a letra da lei no Brasil não vale para qualquer um. Quer um exemplo básico disso? O Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, resolveu se revoltar contra o Hugo Mota. Apontou o dedo e falou: Hugo Mota, você não tem palavra. E nós não vamos aceitar. Nós vamos quebrar o acordo de emenda que a gente tinha feito. Nós vamos chutar o balde e vamos paralisar tudo. Sabe o que me acontece? O Flávio Dino, ministro da Justiça, ministro do STF, ex-ministro da Justiça, manda intimar um deputado para ele explicar em 48 horas o que ele foi, que ele disse. O que você disse aí? Explica para mim. Isso não faz o menor sentido. É acuando os deputados. O Zé Trovão aqui defendeu o Sóstenes Cavalcante nessa. Chamou o Dino de, abre aspas, cachorro do Lula. Sabe o que vai acontecer aqui? O Zé Trovão vai ter problemas por causa disso aqui. Após a notícia de uma intimação expedida pelo Flávio Dino, do STF, ao líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, o deputado Zé Trovão saiu em defesa do correligionário. Abre aspas para a fala dele, presta atenção. Eu sou surpreendido com a notícia de que Flávio Dino, ministro do STF, comunista assumido, amigo do Lula, capacho do Lula, cachorro do Lula, o que você quiser chamar essa raça aí, pode chamar. Ele deu 48 horas para o meu líder do PL, Sóstenes Cavalcante, um dos homens mais íntegros do parlamento brasileiro, se explicar sobre ameaças, não sei o que, e as baboseiras, disse. Ou seja, é simples. Amanhã ou depois está chegando uma intimação para o Zé Trovão, ou para ele explicar o que ele disse, ou já com calúnia, injúria e difamação contra o Flávio Dino, talvez alguém já pedindo a cassação do Zé Trovão, ou alguma coisa nesse sentido. É o que se tornou o Brasil. Vamos lá. Não menos importante, vamos falar da situação econômica do Brasil, tá? Projeções do governo apontam, 2 pontos. Vai acabar o dinheiro para serviços básicos já em 2027. O apagão orçamentário agora tem data para chegar. É inadiável a necessidade de reformas que evitem o colapso das contas públicas. Ora, bolas. É a Simone Tebet falando, olha, não tem jeito. Se o Lula continuar gastando, se o governo continuar gastando como está, nós não vamos conseguir cumprir as contas. Eu tô vendo petista falando que a situação melhorou. Onde? O dinheiro tá indo para o ralo. Vem cá, você sabe para quem que melhorou? Para isso aqui, ó. Lula turbina salários. Isso tudo que eu tô lendo para vocês é matéria de hoje. Lula turbina salários de 323 aliados com cargos em conselhos de estatais e empresas privadas. Pois é, esses 323 aliados começam a receber salário de merreca, de fome, né, igual o salário mínimo dos aposentados, a bagatelazinha de R$80 mil por mês, ou mais de 80 mil, alguns até ultrapassam. Vem cá, então o Lula pega 323 amigos, ou melhor, companheiros e fala... vão receber mais de 80 mil, vocês vão ser nossos conselheiros. Gente que nunca pisou num conselho, gente que entra para ser conselheiro do INSS, vai ver que o cara não era sindicalista do sindicato de não sei o que, tá aqui no INSS sendo conselheiro. Ah, gente que entra no conselho da Petrobras, mas você era o quê? Não, eu era gari. Ah, beleza, mas tá no conselho. É isso que acontece. Então eu tenho 323 cargos para falar, ó, tô dando de graça para vocês, vocês vão ganhar mais de 80 mil de salários. Tem como isso dar certo? Só fala para mim. E aí, nós vamos buscar um pouco mais. Olha só, o Paulo Matias, que fez essa publicação, ministro de Lula, é investigado por suspeita de desviar 48,7
milhões de respiradores para a compra de carro. A Polícia Federal encontrou indícios de que os 48,7 milhões pagos em 2020, pelo consórcio Nordeste, então presidido por Rui Costa, atual ministro da Casa Civil, para a compra de respiradores nunca entregues, foram desviados pelo Hempcare, né? De acordo com o colunista Aguirre Talento, do portal UOL, a empresa sem experiência no fornecimento de equipamentos médicos transferiu os valores para terceiros, que usaram o dinheiro para comprar carros, quitar faturas de cartão de crédito e pagar despesas pessoais. Abre aspas. Impressiona verificar que as investigações cuidaram de apontar que até mesmo as faturas de cartão de crédito da investigada foram pagas com valores advindo das contas da GESPAR, Administração de Bens. Ou seja, resumindo aqui o que o Paulo Matias está dizendo. Enquanto todo mundo estava morrendo, enquanto todo mundo chamava o Bolsonaro de genocida, enquanto rolou a CPI da Covid e recusaram uma entrada, né, recorreram ao STF e recusaram a investigação dos governadores, enquanto o STF retirava os poderes do Bolsonaro e entregou os poderes aos governadores tomarem as decisões, tinha 48 milhões do consórcio Nordeste, que era presidido pelo atual ministro Lula, que sumiram. Paguei 48 milhões pelos respiradores. Os respiradores nunca chegaram. E aí o capitão Alden perguntou, dá para chamar de consórcio genocida? A verba para respiradores da Covid bancou até compra de carros, diz Polícia Federal. Parece que a casa está caindo aos poucos. Todo dia uma coisa nova. Todo dia tem uma bomba nova caindo no colo do governo Lula. Então, essas duas notícias são de hoje. Uma, de que os amigos do Lula, os companheiros, estão recebendo aí, 323 companheiros, estão recebendo mais de 80 mil reais aí de cargos em conselhos. Vem a de que o consórcio Nordeste, presidido por petista, sumiu 48 milhões de reais. E o STF blindou esses caras. E aí vem mais uma. A Polícia Federal, de hoje também, a Polícia Federal investiga o desvio de 2 bilhões no Caixa Tem, em esquema de fraude digital. A Polícia Federal investiga uma organização criminosa acusada de desviar cerca de 2 bilhões entre 2020 e 2025, utilizando o aplicativo Caixa Tem, ferramenta criada pela Caixa Econômica Federal para o pagamento do auxílio emergencial e outros benefícios sociais. O que está acontecendo com a Polícia Federal que agora resolveu investigar tudo? E aí nós não podemos esquecer o escândalo do INSS também. Aqui, onde, né, uma das conselheiras, a advogada Tônia Galetti, ex-integrante do conselho do CNPS, né, que é o Conselho Nacional da Previdência Social, disse, né, e avisou que alertou pessoalmente o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, sobre o problema dos descontos indevidos dos aposentados logo depois da sua posse na pasta em janeiro de 2023. Abre aspas. Avisei Lupe dos problemas do INSS e ele nada fez, diz ex-conselheira de órgão gestor. Ou seja, não agiram porque não quiseram. E aí, se a gente pegar outros gastos, como esse aqui, por exemplo, teve um expediente do STJ que vai ser remoto, né? Passa a ser remoto, porque metade dos ministros estão num seminário na Espanha, em maio. Dos 140 participantes, 130 são autoridades brasileiras. Não era mais fácil trazer os 10 gringos para Brasília? Nem a agência de turismo oferece tanta regalia como ser do Estado, né? Como o próprio Estado faz, né? Então, assim, tá indo sempre, né, para o lado contrário. Última matéria que eu quero tratar com vocês hoje. Olha só, tá rolando a exposição lá em Ribeirão Preto, né? É uma das mais tops. Mandar até um abraço para o meu amigo Ricardo Silva, prefeito de Ribeirão Preto, né? E aí, o que tá rolando? Lá, né, o presidente do Sindicato da Associação Rural de Ribeirão Preto, o Paulo Junqueira, é uma figura ímpar, né? Ele disse que precisa haver uma união do setor produtivo e entidades em classes em torno de um único nome. Abre aspas. Só há um nome para 2026 e o produtor rural que pegar dívida com 15% de juros vai quebrar, diz o presidente do Sindicato Rural. Para ele, que é advogado também, colega advogado, o Paulo Junqueira, ele disse que
lá no Agro Talk Show, que toda a direita, todo o agro tem que se juntar em um único nome para tentar recuperar o agro brasileiro, senão o agro vai quebrar. Quem pegar a taxa de juros de 15% aí, como está sendo exposto, vai quebrar. E o único nome que pode salvar o agro no Brasil é Bolsonaro, segundo as falas dele. De imediato, já começaram a cair matando em cima dele, daqui a pouco eu acho que vão tentar cobrar a explicação dele, dá 48 horas para se explicar. Abre aspas. Quanto à segurança jurídica, se a nossa legislação fosse respeitada, não teríamos problemas. Quando Bolsonaro esteve no governo, o agro fez o que mais soube fazer, que é trabalhar, produzir e gerar renda, né? Para lembrar que o Bolsonaro está inelegível, né? Até 2030. Complicado, né? Muita gente querendo votar no Bolsonaro, querendo o Bolsonaro como presidente, mas ele não pode ser o presidente, tá certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de vocês. A gente volta amanhã de manhã com mais conteúdo para vocês, tá bom? Grande abraço, muito obrigado e até a próxima.